e tudo que Ele ainda fará, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus e Pai, por essa manhã maravilhosa, por essa manhã linda que o Senhor preparou para nós, Senhor. Nós estamos aqui como adoradores, nós viemos aqui te buscar, te adorar com todo o nosso coração, toda a nossa alma, e nós pedimos que o Senhor venha manifestar do teu poder, da tua unção, das tuas maravilhas nesse lugar. Abençoa cada vida que aqui entrou, abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está, Senhor. Venha derramar do teu poder, da tua graça, da tua glória nesta manhã em nosso meio. Faz coisas grandes, tremendas e poderosas nesse lugar. Que os próximos anos, Senhor, sejam anos de paz, anos de maravilhas, anos, Senhor amado, onde podemos sentir mais e mais a presença do teu poder e do teu Espírito Santo em nosso meio. Fala a cada vida, fala em cada coração, Senhor, e manifesta da tua grandeza neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta hora. Amém. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, meu amado. Aleluia. Glórias a Deus. Queria chamar o grupo de coreografia para, junto com o grupo Shekinah, estar louvando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Tua glória
Senhor é bom o tempo todo, amém? Vamos ficar de pé. Vamos exaltar o nome do Senhor com alegria nessa manhã. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todo
seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso maior amor. Amém? Aplauda o Senhor nessa manhã. Aleluias. Glórias a Deus. Ele é o nosso maior prazer, irmão. Ele tem que ser a nossa maior alegria. Coisa maior do que termos a alegria da salvação. Não tem igual. Sabermos que depois dessa vida, Deus preparou novas e maravilhosa vida para nós passarmos a eternidade. Queria apresentar os irmãos que estão conosco. Amém? Está conosco a Helena. Quem que é a Helena? O Bernardo. Amém? A Thaís. O William. A Jacira. O Evandro. E o Kevin. Amém? Tem mais alguém pela primeira vez? Ah, Luquinha. Hein? A Cristina. A primeira vez também. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês, meus amados. Eu quero dizer que Jesus vos ama e a Igreja Rocha Eterna também. Amém? Está conosco também pastor Francisco, que será o pregador da palavra de Deus nesta manhã. Uma alegria estar com esses irmãos aqui conosco. Amém? E que não seja a primeira vez, mas que vocês venham milhares e milhares de vezes aqui, até a volta de Cristo, meus amados, em nome de Jesus. Como a igreja vai saudá-los dizendo: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já gostaria de chamar os varões para estar louvando ao Senhor. As irmãs então primeiro, logo em seguida os varões, louvando e adorando o nome do nosso Deus, todas as irmãs. Amém? O Grupo Brilho Celeste cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém?
palavra do Senhor nos diz que pode-se passar céus e terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai cumprir na sua vida. Ele vai cumprir na sua vida. Agradecemos a oportunidade, as palmas são para o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Ele se mantém fiel. E nós mantemos fiel também, irmãos? Também somos fiel a Ele? Que nós possamos também continuar sendo fiel ao nosso Deus. Os varões também vão louvar o Senhor nesta hora. Já queria chamar todos os varões à frente, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pelas ofertas também. Você que trouxe tua oferta, teu dízimo também, a casa do Senhor. Amém, queridos? Quando nós louvamos, você tem o prazer, a alegria de ofertar e dizimar na casa do nosso Deus. Senhor, obrigado por cada um, Senhor, que irá ofertar e dizimar na tua casa nesse momento. Abençoa e multiplica, Senhor amado, as bênçãos, as vitórias, o mantimento na tua casa. Que de tudo, Senhor amado, nós vejamos a tua mão presente na vida, na família de cada irmão e cada irmã. Prospera e ordena milagres e maravilhas em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluias. Vamos estar adorando ao Senhor agora com louvor, leva-me além. E os guerreiros de Cristo cumprimentam a igreja com a paz do Senhor, amém? Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor,
contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. A minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Aleluia, glórias. Grande Deus, Deus de Soberano maravilha. Senhor. Glórias a Deus. Render a ti adoração E derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me a Deus. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais Da tua unção, mais do teu poder. mais do Teu poder, mais do teu poder. Nós agradecemos Aleluia. a oportunidade e as palavras de Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Ô, Gabriel, obrigado. Aleluias. Glórias a Deus. Que nós possamos, irmão, ir mais além em tudo, em prol do nosso Deus. Eu vi uma cena sexta-feira, me deixou nas aberturas desses jogos que vai ter em Paris, uma cantora cantando, mas cantando do fundo da tua alma, querido. Uma mulher que tem dias ou meses de vida que foi dado para ela. Uma doença degenerativa, para não dizer um câncer terminal, né? Que ela já está nesse estado. E aquela mulher, aquela cantora, Celine Dion, parece o nome, ela cantava da tua alma, do teu coração, sabe? E o pianista lá também, do teu coração, com a tua alma, sabe, querido? Então, tudo quanto nós fizermos para Deus, irmão, faça o melhor. Dê o teu máximo para o Senhor, amado. Deus merece o melhor nosso. Graças a Deus nós temos dado, mas continue com esse intuito no teu coração, sempre de fazer o melhor para Deus. Sempre, irmão, de fazer o melhor, porque Ele merece o melhor. Ele merece. Se não fosse Ele, onde nós estaríamos? Nem vida nós teríamos, irmão. Como disse Deus para Jó,
Onde você estava quando eu comecei o mundo? Onde você estava? Quando eu criei a terra? Quando eu formei a terra? Onde você estava? Você existia? Não. Não existia nada, você não era ninguém. Mas graças a Ele que dá o poder da vida, irmão, nós temos vida hoje em dia em Cristo Jesus. Nós temos vidas em Deus. Amém? Queria já chamar o pastor Francisco à frente. Pastor Francisco, que é um irmão, né? É um amigo nosso. Conhecemos tantos anos, né, Francisco? Uns 30 anos, quase 40. Tivemos lá no casamento dele. Foi uma beleza. Ele chegou de Portugal esses dias aqui, né? A Ilha da Madeira. Prega aí pelo mundo inteiro, né? Mas não esqueceu as raízes, irmão, de onde ele saiu. Não esqueceu as raízes. Isso é muito importante. Sabe, querido? Não esqueceu as raízes. Então, que possamos estar orando pela vida dele. Vamos colocar em pé nesta hora, amém? Logo em seguida a palavra está com ele. Ele vai ficar com o almoço também, né? Conosco. Vai ajudar nós a comer um pouquinho aqui. Afinal, nós não somos de ferro, né, gente? Não é verdade? Vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos colocar a vida do teu filho agora nas tuas mãos. Usa ele da forma como tu queres, Senhor, nesta hora. Fala com a tua igreja, que nós possamos estar com o nosso coração preparado, Senhor amado, para guardar e para praticar a tua palavra. Mostra-nos o que o Senhor quer falar conosco e usa o teu servo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Francisco. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar-se, meus amados. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade que nós temos de iniciarmos o nosso dia e a nossa semana na casa do Senhor. Isto é um privilégio impagável. Louvado seja Deus por isso. Quando eu comecei a vir cooperar com o Nelson, era numa garagem, né? Aqui do outro lado, acho que era 97 ou 98. Esse menino que fica no som, ele era bem pequenininho. Eu cheguei a pegar ele no colo. Eu acho que hoje eu não seguro o braço dele, né? Eu acho que eu não seguro, porque eu já tenho também 55 anos. Então eu acho que eu não seguro o braço desse guri, não. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele cresceu, está forte, saudável, mas acima de tudo, está na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Então isso é mais do que um privilégio, principalmente aos pais, nos dias que nós estamos vivendo, realmente é um privilégio, termos os nossos filhos na casa do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Desculpe, é capítulo 8, versículo 54 a seguir. Primeiro Reis, capítulo 8, verso 54 a seguir. Amém, amados? Dizem assim: sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor e pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco,
como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, inclinando a si o nosso coração, para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo do seu servo e o juízo do seu povo de Israel, a cada qual no seu dia, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. E o rei e todo Israel com ele sacrificaram sacrifícios perante a face do Senhor. E ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que sacrificou ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias. E no 8º dia, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e contentes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém. A celebração que nós estamos lendo aqui é a inauguração do templo do Senhor. O primeiro templo erguido por Salomão, o filho de Davi, e que ali se confirmou uma mensagem profética dita por Moisés durante o período da peregrinação daquele povo por 40 anos no deserto, de um local que substituiria o tabernáculo na época, que era erguido momentaneamente, temporariamente, nos períodos correspondentes às festas. Agora o Senhor teria um lugar onde o povo poderia ir, congregar, adorar, levar o sacrifício anual, que ainda não havia sido banido as regras da lei, isso só aconteceu através de Jesus Cristo, e manter uma aproximação e uma comunhão com Deus mais efetiva. A vida de Davi, sem sombra de dúvida, é uma das mais importantes do Velho Testamento e mais interessante em estudar também. Um homem segundo o coração de Deus, porém cheio de falhas, cometeu algumas falhas bem abomináveis aos olhos humanos falando. Ele foi adúltero, ele manipulou para que o marido da mulher, que ele tomou para si, usando o seu atributo real, fosse morto, assassinado numa guerra. Pessoas inocentes cometeram este assassinato, induzidos por uma manipulação organizacional de Davi num período de guerra. Urias foi colocado numa condição de um ponto estratégico para que os atiradores
pudessem conseguir feri-lo e levá-lo à morte. E isto é uma coisa terrível. Mas Deus tinha um carinho especial por Davi, por conhecer a essência de Davi. Perdoou Davi, e o que mais me chama a atenção, o Senhor fez uma promessa a Davi de que não faltaria da sua linhagem um rei para governar sobre Jerusalém. O filho de Davi com Betseba, a mulher que ele cometeu estas falhas abomináveis para tê-la como esposa, Salomão, foi quem deu continuidade àquela profecia ou àquela mensagem trazida por Deus. Salomão, quando nós nos lembramos dele, logo nos vem sabedoria. Antes não houve um homem mais sábio, e depois o Senhor disse que não haveria e não haverá um homem com tamanha sabedoria de Salomão. Isto foi dado por Deus a ele como uma forma de recompensa, porque quando ele herdou o trono de Davi, e ele era o improvável, o desacreditado, o filho da mulher que Davi tomou de Urias. Imaginem o perfil deste rapaz no sentido lógico. Se ele fosse preencher uma ficha contando um pouquinho da sua história e falasse estas situações desfavoráveis, inclusive do nascimento dele, a forma que ele veio ao mundo, do relacionamento do pai, muitas pessoas iriam olhar e iriam dizer que ele era o improvável de herdar o trono. Sim, aos olhos humanos isto é real. Haviam outros filhos de Davi, inclusive Absalão, outros mais, Elisama, Elifelete e outros nomes, são vários os filhos de Davi, que eles vieram em relacionamentos convencionais, de uma forma comum, correta aos olhos humanos. Mas Deus tinha lá uma promessa, e esta promessa precisava ser cumprida. E tudo no Velho Testamento nos conduz ao amor de Jesus Cristo. Tudo no Velho Testamento nos traz um panorama do que seria o tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo da graça, em que Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E estas histórias que parecem esquisitas destas pessoas que nós temos no Velho Testamento, todas nos miram a isso, a admirarmos o amor de Deus pela humanidade, em traçar com pessoas tortas, difíceis de convivência, com várias falhas, algumas bem emblemáticas que deixam marcas e que causam raízes em outros. Deus foi ajustando a situação para encontrar Maria, aí sim, uma santa mulher de Deus, e que veio desta linhagem e através dela trazer Jesus Cristo. Aí nós gostamos de olhar o que é lógico, o que é óbvio. Nós selecionamos inclusive pessoas pelo que sabemos ou pelo que achamos correto ou pelo que as nossas regras e procedimentos, e nos esquecemos que Deus, na essência do seu amor, e que Ele demonstrou, extrapolando tudo que é imaginável, enviando Jesus Cristo, seu único Filho, para nos resgatar. Mas nós temos ainda algumas dificuldades em associar os projetos de Deus em pessoas, em situações, e com isso perdemos até a oportunidade de uma experiência maior. Salomão herdou o trono e ele tinha uma incumbência primordial, realizar o sonho do pai dele. Davi idealizou construir o templo para o Senhor, quando estava tudo bem na vida dele, e é no momento em que as coisas estão bem que nós vamos nos conhecer, e vamos conhecer as pessoas próximas a nós, porque quando as coisas não estão bem do jeito que nós queríamos, até somos mais sensíveis ou nos tornamos ignorantes demais, mas é como se fosse um recurso de defesa.
Agora, quando as coisas estão bem, aí, infelizmente, o meu verdadeiro caráter vai ser demonstrado, principalmente o caráter espiritual. Porque nós precisamos servir ao Senhor pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz ou pode fazer por nós. Quando servimos ao Senhor pelo que Ele é, aí nós podemos dizer que incondicionalmente, independente do momento que estivermos atravessando, Ele é o Senhor nosso Deus, está do nosso lado e vai nos dar vitória. Agora, quando tudo está bem, aí é um pouco difícil nós conseguirmos sermos fiéis ao Senhor. A tendência, e que não aconteça isso conosco, é nos esquecermos, até deixarmos de sermos gratos. Eu fui criado na igreja, ali no Ipiranga tem aquela igreja com aquele relógio bonito, eu fui criado ali. Aquela igreja, aquele templo, ele foi construído, é um milagre. Iniciou-se o trabalho ali com 171 crentes, simples, pobres, mas com um pastor ousado, honesto e sincero, e que teve o desejo de construir aquele templo ali para ser o templo central. E 171 membros, claro, com a ajuda de alguns outros irmãos de outras denominações, mas na época não tinham tantas congregações, hoje tem mais de 800, eles construíram aquele templo. E quando ele ficou pronto, inaugurado em 84, ele é lindo, extraordinário. Os anos se passaram e muitas vezes o pastor Requidal, num domingo em que havia um feriado, ou até mesmo propriamente nos períodos de férias, como julho e janeiro, ele dizia algumas coisas lá pontuais. Não é errado nós viajarmos, não é errado de forma nenhuma nós termos casa na praia, sítio, chácara, não é errado de maneira alguma. O que não pode é o nosso coração estar nisso. Então eu estou falando da forma que ele ensinava. Ele dizia, quando éramos mais pobres, mais simples, a casa do Senhor era um pouco mais cheia. Agora os irmãos desfrutam do benefício de terem semeado na casa do Senhor e esquecem-se da casa do Senhor. Porque chegava um domingo que tinha um feriado, ou até mesmo as férias, a igreja ficava vazia. Isto é interessante para nós, lembrarmos do Senhor nos momentos de bonança também, para sermos gratos ao Senhor, e não perdermos com isso as nossas origens. Salomão era um improvável. Davi idealizou construir o templo. Davi deixou a incumbência primordial a Salomão, porque Deus disse a ele, você não vai construir, porque você foi um homem sanguinário. Davi, ele foi usado por Deus para que fosse restaurada a ordem institucional, fosse restaurado o respeito das nações em relação a Israel, porque a época dos juízes, 300 e poucos anos, tinha deixado Israel totalmente sem moral. Eles eram vulneráveis a qualquer oportunidade benéfica. Tinham benefício, se uniam a nações pagãs, depois sofriam as consequências, clamavam ao Senhor e Deus levantava um juiz, mas esse juiz era momentâneo, dava vitória a eles, como deu através de Gideão, através de Débora, Sansão, alguns que mais se destacaram ali, incorriam na mesma falha, eram recorrentes, oravam ao Senhor, isto durou-se 300 de anos, 300 anos, um pouquinho mais, até Deus levantar Samuel, o último dos juízes, em que houve a restauração da voz profética, do sacerdócio, e Samuel ungir Davi, Deus instituir a monarquia e com isso dar sequência à promessa. Israel passou a ser uma nação admirada pelo seu poderio de guerra, pelo seu rei, que era Davi, inteligente, e com isso o nome do Senhor era glorificado e se encaminhava a promessa do Messias. Salomão, então, ele herda do pai o desejo de realizar
o projeto de construção do templo. É estranho, né? Porque Salomão, ele não tinha idealizado isso, mas ele tinha que dar sequência ao que Deus tinha determinado. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida sem a nossa escolha, sem a nossa opinião, sem o nosso achismo. Para isso precisamos renunciar. Salomão renunciou, foi escolhido o rei. Imagine a condição dele ter enfrentado com os outros irmãos. E talvez a crítica do povo mais velho, porque nós somos críticos. Deus usou Salomão de forma extraordinária. E quando o Senhor determinou a ele que era a função de construir o templo, Salomão deu início à construção do templo, que era uma das 8 maravilhas do templo antigo, que foi destruído, mas foi restaurado, porque Deus fez um milagre extraordinário. A responsabilidade de Salomão, primeiro diante de Deus, depois diante do povo, era bem razoável e deve ser bem observada. Salomão inicia a construção do templo, mas antes disso, ao herdar o trono, ele tem a sua primeira grande experiência com Deus. Eu ouvir o testemunho do Nelson é uma coisa, vai me edificar. Mas eu ter o meu próprio testemunho de experiência com Deus, vai me deixar com raízes mais profundas e vai fazer com que eu edifique pessoas. Todos os grandes homens, mulheres, todos os personagens bíblicos, inclusive os discípulos, o apóstolo Paulo, João, eles tiveram a sua própria experiência com Deus. E Salomão, no seu primeiro contato mais próximo, mais íntimo, definitivo com Deus, em que ele talvez caia a ficha da responsabilidade, Deus pergunta a Salomão o que Salomão queria para dar continuidade ao projeto do pai, construir o templo. Irmãos, isso é muito sério, porque ele é soberano em tudo, não precisa de ajuda, ele faz. Eu ouvi o pastor dizer sobre Jó, num dos desvarios de Jó em tentar entender, e é bem provável pela enfermidade que ele tinha enfrentado, estava lá debilitado, num dos momentos de desvarios dele, que o Senhor chama ele para uma conversa, o Senhor diz assim: onde você estava quando eu formei as estrelas? Onde você estava quando eu formei os mares, dividi as águas? Até os unicórnios, onde você estava quando eu formei os unicórnios? É muito sério isso. Jó não teve respostas para Deus. Ele buscou dentro dele todas as respostas, mas ele não teve. Por isso que ele mudou radicalmente a sua opinião e gritou: o meu Redentor vive. E quando ele viu a promessa de Deus se cumprir, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque vi e tive a minha própria experiência. É mais poderoso do que eu poderia imaginar. E Deus mudou o cativeiro dele. Quantas vezes nós ficamos anos, décadas, dentro da casa do Senhor e não temos a nossa própria experiência? No primeiro momento que Deus tem uma conversa ao pé do ouvido com Salomão, ou Salomão uma conversa ao pé do ouvido com Deus, o Senhor pergunta a ele. Deus já sabia de tudo, pode tudo, mas ele dá a oportunidade a Salomão de verbalizar o que estava no coração dele. E às vezes eu acho que não devo falar em oração ao Senhor, ele sabe tudo. Não há palavras na boca e ele já sabe o que eu vou pronunciar. Mas a minha pronúncia é sinônimo de fé, de confiança. Eu não vou dizer para o diabo não ouvir, nem o nome dele eu gosto de ouvir, de falar, e muito menos de ouvir. Maior é o Senhor conosco.
Ele não tem poder de interferir na promessa de Deus. E se ele tentar, o Deus de Daniel é o nosso Deus ainda. Salomão diz ao Senhor: me dê sabedoria para eu administrar o que o Senhor tem me dado. Surpreendeu o coração de Deus. E o Senhor disse a ele: por você ter me pedido sabedoria, não só te farei o homem mais sábio que a humanidade conheceu em todas as épocas, como também te abençoarei de forma extraordinária, te dando riqueza, revestindo de honra, fazendo de você um grande homem bem-sucedido em tudo. E Salomão foi bem-sucedido em tudo. Infelizmente, não soube administrar o que Deus deu a ele. Foi sábio para administrar o palácio, foi sábio para administrar as coisas de Deus, mas não foi tão sábio para administrar a sua vida pessoal, não foi tão sábio para administrar a sua vida familiar. Nós vemos isso nas atitudes do filho dele, mas vamos lá. Então Salomão, com sabedoria do céu, começa a erguer o templo é erguido, e agora chega o momento em que ele vai orar ao Senhor, agradecendo a Deus por aquele templo. Há um dos textos mais lindos neste capítulo aqui, que também ele é similar ao capítulo de Crônicas, primeiro Crônicas 14, 7:14, é uma compilação, este daqui foi mais resumido. Ele diz assim, que tudo que acontecesse no meio do povo, inclusive por culpa do povo, se viesse ao templo e orasse, arrependido de coração, Deus ouviria a oração, perdoaria o pecado e sararia a terra. Está aqui um resumo mais menor do capítulo 7 de Crônicas, que também é alusivo a este instante aqui. Salomão agradece ao Senhor, e agora ele vem ordenar a bênção de Deus ao povo. Minha querida, com a blusa marrom aí, Deus me mostra o seguinte: isto não tem condições, o que eu saiba não há, mas com o nosso Deus tem. Como se injeções estivessem sendo dadas em você, em regiões como mãos, em regiões como cotovelo, tornozelo, em regiões aqui assim, olha, injeções, e elas não ficam só intramusculares não, elas entram para dentro dos ossos. Deus está fazendo um movimento de calcificação nos teus ossos esta manhã aqui. Há dias que você não sabe onde dói e nem se está doendo mesmo, porque algumas dessas regiões já se anestesiaram pela dor, de forma natural. Elas já se defendem naturalmente. Há uma descalcificação nos teus ossos, um enfraquecimento nas juntas, isto é artrite, um atrito entre uma e outra, inclusive nos pés, um mal-estar fora do comum, mas a mão do nosso Deus chegou num processo de cura, e inclusive desinflama toda a musculatura, até para dormir você tem tido dificuldade, não há posição às vezes e não há o porquê, e é uma probabilidade de dormência nas mãos, dormência nos pés, uma sensação de cãibra ou de choquezinhos. Deus curou a origem do mal, é o que importa agora. Você vai sair daqui restaurada na saúde, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado na sua vida, amém? Louvado seja o Senhor. Chegou a hora de Salomão agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito, ele agradece ao Senhor, e agora ele vem abençoar o povo. Salomão não pensa só em si, tem responsabilidade da função
que Deus havia outorgado a ele. E me perdoe a maneira de descontrair. Salomão, no momento, tem moral com Deus para orar pelo povo, abençoar o povo, para que aquele templo fosse efetivamente consagrado ao Senhor de verdade. E vale dizer que ele demorou 7 anos para construir, e 14 para construir a sua casa. Depois de construir o templo, aí que ele foi construir a sua casa. A prioridade a Deus sempre deve ser levado em conta. Aí ele começa abençoando o povo, para que todos que viessem à casa do Senhor tivessem a certeza absoluta, como tem por aí um ditado, que não é característica minha, mas eu vou dizer, não voltariam em momento algum vazios ou do jeito que entraram na casa do Senhor. Deus iria abençoar. Nenhum dos dias que nós vimos a casa do Senhor, nós podemos voltar do jeito que nós entramos. Podemos enfrentar adversidades piores do que as que chegamos aqui, mas a nossa confiança pelo poder da palavra deve ser renovado, e estas adversidades, por piores que sejam, em relação a que nós chegamos, elas serão também enfrentadas com o olho da fé. Isto é muito sério. Nós passamos, às vezes, anos como verdadeiros religiosos, cumprindo um protocolo, uma regra. Não posso faltar, eu não vou doutrinar aqui, porque eu tenho uma função. Não posso faltar, porque vou adorar a Deus. E nem mesmo às vezes adora. Não posso faltar por isso ou por aquilo, mas não somos conscientes que nós não podemos deixar ou perder a oportunidade de estar na casa do Senhor para sermos alcançados com a presença dEle e sermos renovados com a presença dEle. É disso que nós não podemos nos esquecer. Eu não estou dizendo que o irmão aqui, olha, de camiseta preta, eu não estou dizendo que o irmão não vai acreditar que Deus pode me usar, certo? Mas eu preciso dizer ao irmão que diante de certas circunstâncias, de algum tempo para cá, que o irmão tem enfrentado, o irmão chegou num momento de não acreditar em nada e em ninguém. Isto é como uma proteção, uma defesa. Foram decepções, algumas delas bem acentuadas. O irmão está com os sentimentos abalados, machucados, precisando de provas do céu de que Deus tem um carinho especial por ti. Não é que não tem fé e não sabe que se não fosse o Senhor, nós dois não estaríamos vivos. Tudo é a misericórdia. E não vem ao culto a revalia, mas precisa que Deus te dê sinais palpáveis, verdadeiros, não mais só promessas ou situações superficiais. O irmão chegou num momento de resolução. Eu preciso resolver minha história, eu preciso curar meus sentimentos, eu preciso continuar a minha vida. E Deus está fazendo um movimento, primeiro emocional, dentro do irmão. O Senhor vai fazer uma boa faxina no teu coração hoje, no sentido emocional da palavra. Esta boa faxina vai levar ao esquecimento de situações, palavras, coisas que aconteceram, elas vão ficar lá no esquecimento. Quando lembradas, elas serão formas de base, de fortalecimento. Eu superei, eu fui capaz de superar. E isso vai ficar bem gravado no teu coração. Uma boa faxina Deus está fazendo. Envolve principalmente os sentimentos, não nos conhecemos. E grande aqui entre nós é o Senhor. Depois desta boa faxina, o Senhor vai criar uma história nova. E o nome do nosso Deus será exaltado neste negócio aí. Deus está trabalhando e Ele vai criar uma história bem especial para o irmão. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Lá atrás, pastora, faça assim com a mãozinha, isto. Deus me mostra o seguinte, é forte o que eu vou dizer a ti, mas eu não sirvo o Deus que expõe pessoas. Nós não servimos um Deus que expõe pessoas.
Eu sei onde eu aprendi. Deus me mostra, também Ele não me diz o grau de parentesco da irmã, desta pessoa. Deus me mostra a silhueta de um homem, e há uma corda no pescoço, ela está bem larga, como se fosse um colar, mas é uma corda. E nas costas, existe pessoas com probabilidade de puxar aquela corda, então causar um enforcamento. Isto é espiritual. O nosso inimigo, o nome dele eu não vou dizer mais, o nosso inimigo, com os enganos dele, induziu, seduziu, enganou alguém. Mas, por mais que eu, a senhora, que possa ser dito alguma coisa, há uma cegueira. Então, há uma corda para ser puxada. Mas o Senhor manda eu te dizer que Deus vai cortar esta corda hoje. Deus está ordenando um livramento esta manhã aqui. Deus está ordenando um livramento esta manhã aqui. A irmã vai começar a perceber a fidelidade de Deus na tua história, coisa de família. A fidelidade de Deus vai começar a ser notada com pequenos sinais, e o nome do Senhor Jeová vai ser glorificado nisto. Tu tens vivido 3 anos de uma tensão nervosa muito grande. O Senhor tem te dado livramentos de infarto, de derrame. A irmã tem dia que sente o lado esquerdo amortecido e muita dor nas costas, dor forte nas costas. E na cabeça aqui também, dores nestas regiões aqui. Isto tudo são livramentos. O nosso Deus não assusta. O nosso Deus guardou e livrou o teu organismo de um infarto, de uma aneurisma. Isto é por conta de condição nervosa. A irmã não tem que passar nervoso mais, mas está passando por conta desta corda. Deus está te curando esta manhã, acelerando o teu metabolismo que ficou lento e dificulta todo o funcionamento do teu organismo por conta deste nervoso, e vai falar e mostrar para a irmã que Ele cortou uma corda debaixo de um grande milagre. Debaixo de um grande milagre, e o nome do Senhor Deus vai ser exaltado neste negócio aí. Amém. Salomão edificou o templo, e agora chegou a hora dele abençoar o povo. Como eu estava dizendo, os sacrifícios foram trazidos. Eu não vi aí. Os sacrifícios foram, obrigado. Os sacrifícios foram trazidos porque era norma e regra da época. Obrigado. Então ele se mostra obediente. Quase que eu derrubei. Outro dia eu estava pregando, puseram um de vidro. Eu estava longe, marchando por aí. Puseram um de vidro. Aí eu fui fazer um gesto meio brusco, foi longe. Ainda bem que a igreja era grande e o espaço aqui do púlpito protegeu os irmãos de um respingo lá de vidro. O Senhor guardou o povo ali. Foi um susto que levaram, mas eu tenho que me policiar. E olha que eu sou meio engessado, mas tem hora que sai um movimento. Levaram o sacrifício. Primeiro, a obediência. Era necessário que trouxessem um sacrifício para aquela adoração, naquele momento ali. O nosso Jesus, como nos ensina o irmão em Hebreus, foi o nosso sacrifício. Então eu não preciso mais trazer um pombo para os mais simples, ou para os que eram de melhor condição, uma ovelhinha, um animal para ser sacrificado, para pagar os meus pecados, e naquele período anual, eu não preciso mais. Jesus pagou definitivamente por mim e por nós.
mas eu preciso trazer o meu sacrifício de louvor. E neste sacrifício de louvor, de adoração, precisam vir as minhas renúncias, os meus achismos. Eu também preciso trazer o meu sacrifício de adoração mexendo no meu bolso, que isto também é parte integrante do culto. Salomão, ao trazer o sacrifício para oferecer ao Senhor, ele estabelecia como algo definitivo, ali dentro do templo, este comportamento, para que o povo pudesse também seguir aquele comportamento e ter a sua vida espiritual movimentada pelo céu. Tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, os responsáveis na porta em receber o animalzinho, os que iam sacrificar, o que fazia o sacrifício no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a porta foi entrada, foi aberta. Mas eu preciso fazer ainda a minha parte. O que está nos ensinando aqui? Hoje se comemora 2 anos de uma igreja, de uma denominação. Nada melhor do que nós meditarmos no que realmente é estarmos na igreja, para adorarmos ao Senhor. Primeiro eu tenho que ter a certeza que eu sou igreja, minha casa é igreja, e aqui é a extensão. Eu sou templo, Paulo nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, e aqui uma extensão, onde juntos, reunidos, nós congregamos e adoramos ao Senhor. Salomão, ele traz um ensinamento. Eu não posso vir à casa do Senhor de qualquer jeito. Eu preciso trazer o meu sacrifício, o meu louvor. Quando eu vou louvar ao Senhor, eu vou dizer a Ele que Ele merece todos os elogios possíveis de grandeza, supremacia, gratidão, e que eu reconheço isto, que Ele deve ser unicamente louvado e glorificado. Quando eu vou trazer a minha adoração, ou seja, eu vou me despir de mim mesmo, e eu vou testificar que reverenciado, adorado, glorificado, reconhecido em tudo na minha vida, em todos os membros e órgãos na minha vida, deve ser o Senhor Jeová. Não pode ser uma adoração vazia, oca, ou de boca para fora. E Salomão, ao trazer o sacrifício, ele testifica isso. E dá ao povo esta consciência. As regras não precisam serem mais cumpridas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas a prática interna, espiritual, devocional, precisa permanecer. Aí, às vezes, a gente sai do culto, do mesmo jeito que entrou, o pior. Já chega em casa reclamando. Ou às vezes já no transporte, ou no andar até em casa. Já saímos reclamando, procurando os defeitos que vimos na casa do Senhor. Não achamos nenhuma qualidade em ninguém. Ou não meditamos na letra do louvor, e talvez na voz ou no ritmo que o hino teve, e dali já saímos comprometendo a adoração. Salomão ele está nos ensinando a trazermos os nossos sacrifícios de louvor. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto.
Entrai pelas suas portas com hinos de louvor, louvai e bendizei o seu nome. Isto às vezes nem nos preparamos. Eu cheguei para pregar outro dia, eu tenho uma dificuldade no olho, bem forte, um grau bem alto. E um problema que, por causa da idade, não estou mais conseguindo ficar com a lente de contato. Então, eu sou um pouco lento para dirigir. Eu faço a minha parte. E eu cheguei num local que eu não conhecia. Na porta da igreja me orientaram que a igreja tinha um estacionamento. Na porta do estacionamento tinha um irmão que fazia a organização ali. E este irmão disse para mim: o senhor tem que colocar de ré. Eu falei: é obrigatório? Ele: não é obrigatório, mas é para depois sair os carros melhor. Eu falei: olha, eu não vou conseguir manobrar este carro agora aqui de ré, porque eu tenho uma dificuldade periférica no olho. E já está muito cheio aí, eu não vou conseguir. Você vai tirar minha concentração da palavra. Ele disse: pastor, pode colocar o carro de frente, não tem problema. Eu coloquei o meu carro de frente. Quando acabou o culto, eu não demorei tanto para sair, porque eu sabia que o carro estava lá, ele não era o último, também não era o primeiro. Mas eu tenho uma criança e ela estava comigo. Aí eu fui buscar a criança no departamento infantil. Quando eu voltei, coloquei a criança no carro, eu tinha que sair. Aí eu tinha que sair de ré, só que tinha espaço para mim sair. E a pessoa que estava atrás precisava esperar um pouquinho. Ele não teve paciência de esperar. Não pegou minha porta, não pegou minha menina, porque a mão de Deus não permitiu. Mas rastou o meu para-choque, nem sei o nome. Caiu até um enfeite que tem no carro, vamos ler lá, e eu não achei para comprar até hoje. Na hora eu disse: me guarda, Jesus, não deixa eu perder meu culto, não. Numa outra oportunidade, na hora que eu cheguei, também esperando ser conduzido pelo líder do estacionamento, e tinha alguém manobrando, aí tinha como, ele pediu para mim pôr de ré, e tinha espaço para mim colocar. A hora que eu pedi para que a minha esposa descesse, porque lá não teria condições, chegou alguém, não passou o carro por cima, porque Deus não deixou, xingando, reclamando. Ou seja, já vem mal de casa, e chega na casa do Senhor, ao invés de procurar aqui a paz, porque por mais difícil que tenha sido a minha semana, a casa do Senhor traz o alívio para tudo, e a adoração modifica tudo na nossa vida. Há um louvor que diz: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Deus deu outro livramento. Eu usei alguns exemplos, a gente aprende no seminário a nem usar, de vez em quando eu quero protocolo. Mas assim, se a minha esposa não está atenta, acontece um acidente. Isto eu quero dizer, o estado emocional, ou o temperamento descontrolado que alguns crentes têm, e que vêm à igreja anos, e não permitem a transformação. Então ele chega mal já dentro da igreja, de mau humor. Eu não tenho culpa se o salário não caiu, eu posso orar. Não tenho culpa se o vizinho atrapalhou o sono dele, porque em condomínio isto pode acontecer. Eu posso orar para Deus dar vitória e graça a ele. Não tenho culpa, nós não temos culpa dos problemas dos outros, e em algumas vezes nem dos próprios problemas nossos, porque nós estamos inseridos num sistema, e este sistema provoca o problema, e nós sofremos as consequências também, mas maior é o Senhor para nos diferenciar ali, distinguir não.
acepção não, mas distinção sim. Deus sabe distinguir o fiel do infiel. E Ele provê as coisas. Agora, Salomão está ensinando um sacrifício verdadeiro. Jesus disse para a mulher samaritana, a mulher cheia de pecado, que os judeus não podiam nem sequer ter contato, e essa daí cheia de pecado, imagine, seria apedrejada. Jesus disse que Ele procuraria ou procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Eu tenho uma colega que ela diz, sacrifício coxo, defeituoso, porque ele é comprometido. Salomão nos ensina, e aí eu já disse no início, que a vida de Salomão, no final, ele escreveu Eclesiastes. Tudo não passa de mera ilusão, porque ele caiu em si, que toda a sabedoria que Deus deu, e toda a riqueza que Deus deu a ele não soube administrar. Administrou bem o templo, fez tudo o que era correto. Na época de Salomão se viveu a intensidade da paz, aqui está dizendo. Não havia guerra, os reis não tinham coragem de vir afrontá-lo, muito pelo contrário, vinham trazer presentes a ele. Ele era um político equilibrado, ele sabia trabalhar com o Irã, que eram de países inimigos de Israel. Ele soube administrar a contenda que havia entre Amonita e Moabita, que estavam ali, fugidos da sua casa, e que em outras oportunidades se levantavam contra o povo de Deus. Salomão, o nome dele mesmo diz pacífico, ele soube administrar todas estas situações, mas ele não soube administrar a sua própria vida, em algum momento a sua própria casa, mas a casa do Senhor ele soube administrar. Então, eu devo olhar os bons exemplos e segui-los, e os maus exemplos não permitir que venha chegar no meu lugar, na minha casa, na minha vida também. Salomão trouxe o que era necessário para Deus receber o culto deles. Se nós dermos uma olhada, no momento que a orquestra começou a tocar, e começou o louvor e a adoração do Senhor, a glória de Deus invadiu a casa, e eles não conseguiam manterem-se em pé, e os instrumentos não conseguiam dar continuidade ao manuseio do mesmo, porque sentiram a presença do Senhor, isto é, a adoração verdadeira, e agora ainda sairiam dali abençoados. Tem hora que você pode dizer, a palavra não falou comigo, não me trouxe resposta, mas ela vai falar na bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e vai te seguir durante a semana. Está aí a resposta, a graça, o favor imerecido, o amor de Deus que extrapola o entendimento humano e a presença do Espírito Santo que geme por nós com gemidos inexprimíveis, vai te acompanhar. Só que a palavra vai falar, só que às vezes a angústia é tanta que parece que não falou. Mas Deus já falou comigo aqui hoje no louvor. Já falou comigo, já falou conosco aqui no louvor. Então nós precisamos desta comunhão, me fugiu a palavra, uai. Nós precisamos desta certeza que o Senhor é do nosso lado, irmão. Que não é mais um culto, que não é só mais 2 anos, porque na próxima semana, aí, os cultos voltarão ao normal, diríamos assim. Deus continuará em celebração contigo, continuará falando contigo, os sacrifícios continuarão a serem necessários, virem conosco. O maior sacrifício sou eu, minha vida, porque olha, Paulo disse assim, o que eu quero não faço, o que não quero, quando menos pensei, já fiz, já falei, já perdi a paciência, mas aqui é hora de conserto, é hora de ajuste, é tudo torto, Jesus ama os tortos. Tem uma boca descontrolada, Jesus ama as bocas descontroladas, porque Ele toca com a tenaz dEle, como tocou em Isaías, e muda o vocabulário.
O olho é todo conduzido ao que não deve. Ele coloca os olhos de pombo que tem olhos fixos e que não sabem olhar de forma periférica, olhando para o Cordeiro de Deus, como diz o hino, ou como Paulo, eu sigo olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu sigo e prossigo para o alvo. As mãos são todas entortadas. As nossas mãos pertencem ao Senhor e Ele é maior para trazer vitória às nossas mãos. Então é aqui que a Bíblia nos diz, venha com os teus pés cansados, há um texto. É aqui o lugar da bênção, da vitória. E Salomão deixa testificado isso. Que Deus nos alcance, irmãos, e que não vivamos mais só de mais um culto, só de mais uma celebração, só de mais um momento devocional, só de mais um instante de promessa, mas que vivamos, como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diariamente eu devo conhecer a Deus. Hoje eu preciso ser melhor do que fui ontem, e amanhã melhor do que fui hoje. E assim nós vamos indo, rumando para o céu. Amém, meus queridos? Que Deus nos alcance esta manhã aqui. E que nós saiamos daqui seguros de que o nosso sacrifício foi recebido. E que o irmão saia daqui seguro que estes 2 anos estão contados nos céus, e que a vitória vai vir, e que o Senhor será glorificado. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Está aqui, pastor Nelson. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês, meus queridos. Glória a Deus. Pode dar mais forte, que é para Jesus, meu irmão. A Ele toda a honra, toda a glória. Você pode repetir comigo? Obrigado, Jesus, por esses 2 anos. Manda mais, papai. E que seja um ano cheio de vitória, cheio de milagres. E aquilo que a pastora Rose, ela falou, irmão, que possa se cumprir na nossa vida, possam se cumprir na história dessa igreja. Amém? Ageu 2:8. Aleluias. Que se cumpra na tua vida, meu amado. Que a glória do Senhor será maior do que a glória desta casa, será maior da segunda casa do que da primeira, meu irmão. Amém? Eu recebo isso no meu coração, que você possa receber, que você possa nos ajudar a prosseguir, a ir em frente, irmão, a ser bênção nesse lugar. Se Deus te trouxe para cá, irmão, ajude a ser uma bênção nesse lugar, ajude essa obra a crescer, ajude essa obra a seguir em frente, ajuda-nos. Pastor sozinho não pode fazer nada. Pastora sozinha não pode. Pastor Benedito não pode. Mas juntos nós somos mais fortes, querido. Juntos nós vamos prosseguir. Amém? Glórias a Deus. Eu queria chamar as crianças à frente. Amém? Todas as criancinhas à frente, nesta hora, em nome de Jesus. Aleluias. Alguém fica com... Né? Falar nada.
Ana Fernanda. Fernanda. O quê? Para de assustar. O melhor amigo é Jesus Cristo, pode ter. A sua palavra eu posso obedecer. Mas eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim. A vida com Jesus é sempre uma aventura. Mesmo na tristeza, sua mão que me segura. E por isso pode me alegrar você lembrar assim. Vou louvar a Cristo com minhas palmas. Vou louvar a Cristo com meus pés. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minha dança. Vou louvar a Cristo com minha voz. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas palmas. Vou louvar a Cristo com meus pés. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Vou louvar a Cristo com minhas danças. Vou louvar a Cristo com minha voz. Pois Ele é meu melhor amigo, Ele é demais. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Batendo palmas, batendo os pés, com minha dança, com minha voz. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Graças a Deus pela vida. Cada criancinha, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Continue abençoando-as em tudo. Vocês vão encerrar? Continua abençoando em tudo. Eu quero agradecer a cada irmão. Quero agradecer o pastor Francisco. Sempre quando nós ligamos para ele, convidamos ele, ele sempre diz sim e está sempre aqui conosco, né? Muito obrigado, viu, pastor? Muito obrigado mesmo, de coração. Nós amamos o irmão, amém, querido? Amamos o irmão, pode ter certeza disso. Irmão, após o almoço, após o culto, nós vamos ter nosso almoço, não vai embora. Todos estão convidados. Ajuda-nos a arrumar as mesas agora no local. Amém? Ajeita as cadeiras para o canto. Vamos colocar as mesas que estão lá no fundo, trazer aqui, ajeitá-las e vamos almoçar. Primeiro nós vamos almoçar a parte salgada e depois nós vamos para sobremesas. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Eu queria chamar o pastor Francisco à frente, uma pequena lembrancinha da igreja para o irmão. Amém? A tua maior recompensa vai ser lá no céu. Amém? Deus abençoe, viu? Obrigado, querido, por tudo. Deus abençoe a tua vida.
Vamos colocar em pé nesta hora. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós a maravilhosa luz do teu rosto sobre ti. E que o Senhor te dê da tua muita paz e das tuas muitas bênçãos, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Quarta-feira, nosso culto de edificação. Sexta-feira, oração e jejum, das 8 às 9. Domingo que vem, 10 horas da manhã, nosso culto da família. Amém? Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém?